Olá, meus amados, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a pastora Eva Silva e aqui nós vamos fazer o nosso devocional, tá bom? E aí eu quero deixar algumas orientações aqui, né? Passei uns dias aí sem gravar, né? E nisso Deus estava me aperfeiçoando em algumas situações. Então eu peço para você que pegue um caderno, uma caneta, né? Pegue sua Bíblia, tá bom? Porque eu vou fazer algumas perguntas aqui, eu quero que você anote, né? Porque muitas pessoas me perguntam, Eva, como que você sabe que é a voz de Deus? Como é que você diz muito que escuta a voz de Deus, e como que você tem essa noção de que é Deus que está falando, né? Então eu vou te ensinar aqui como que eu faço, e Deus me trouxe essa clareza agora também, né? Que comigo é tão natural que eu acho que todo mundo já faz. Então, eu vou trazer aqui essa forma de você, dessa compreensão de Deus, tá bom? Para que você consiga se conectar mais com o Senhor, né? Tenha respostas mais diretas, porque às vezes eu trago aqui alguns exemplos, só que alguns desses exemplos não batem com a sua vida, né? Então aí você fica, essa palavra não foi boa, essa palavra não fez diferença na minha vida. Mas por quê? Porque tem duas situações. Uma é porque a gente pode estar disperso, né? Ou porque nós estamos cheios. Um dos dois, né? Ou você está disperso e não escuta a voz de Deus, ou você está cheio. Cheio de quê? Cheio de si, né? Cheio de si, cheio de, eu já sei dessa palavra, eu já sei disso aqui, e aí você não se abre para o novo, né? Porque por mais que às vezes a palavra seja repetida, né? Ela se renova, a revelação da palavra, ela se renova a cada dia. Então, não é a palavra que renova, porque a palavra continua sendo a mesma, sempre vai ser. Mas a revelação dela é que tem uma renovação, né? Então, às vezes, numa palavra, Deus falou para você sobre algo a ver com as suas finanças. Mas, às vezes, nessa mesma palavra, Deus quer falar com você algo a ver com o seu relacionamento. Então, né? Por isso que eu peço para você trazer uma caneta e um caderno, né? Separa um caderno para você fazer o devocional, ó. Eu separei esse daqui. Aqui, ó, eu ganhei esse caderno, né? Ó, caderno normal, tá? Caderno normal de 10 matérias, né? Eu acho que vai ficar ao contrário aqui no vídeo, mas é um caderno normal de 10 matérias. Aí eu separo e eu vou fazendo aqui, ó. Eu vou fazendo aqui o meu devocional, né? Eu escrevo as palavras, a revelação em si não, né? Mas tipo, o pontapé inicial. O que a palavra tá me transmitindo. Então aqui eu faço meu devocional com os meus filhos, né? Eu escrevo, né? E também por que escrever? Porque quando você escreve, você cria novas sinapses neurais. Então novos neurônios você vai criando, você consegue lembrar mais fácil, né? Então, também para você ter uma mudança também é mais fácil, porque você está escrevendo, né? Então, por isso que eu convido você a escrever, vai ativar melhor a sua memória, você vai se lembrar do que está sendo dito, você vai se lembrar do que você precisa praticar, porque Deus mesmo, Ele fala, né? Para que nós venhamos a lembrar dos seus mandamentos, nós venhamos a praticar. Então, né? Por isso que eu estou trazendo essa orientação aqui no vídeo a esse princípio, tá bom? Então, ó, já fala aí, Senhor, me esvazia de mim mesmo nesse momento, para que eu possa ouvir a tua voz, né? Então a gente precisa se esvaziar do nosso próprio entendimento. É que eu quero que seja assim. E aí Deus pode dizer não, né? E aí você ir, igual meu filho, esses dias eu peguei e falei pra ele, eu falei, e se Deus falar pra você não? Ele falou, eu vou do mesmo jeito, né? Eu vou do mesmo jeito. Então eu falei, então aí você quebra a cara, porque você tá indo contra, né? Contra Deus, né? Então, por quê? Deus, Ele tem bênção pra nossa vida. Deus, Ele vai deixar você seguir seu caminho? Com certeza vai, você tem o livre-arbítrio. Só que os caminhos de Deus é muito melhor, irmão. É muito melhor, né? A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano
aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o servem, né? Para aqueles que o seguem, né? Para aqueles que o amam. Então, não lembro exatamente como está escrito no final, mas é assim, né? Então, é isso. Quando a gente ouve a Deus, quando a gente pratica a palavra, quando a gente, mesmo no não de Deus, a gente acredita que Ele está no controle, as coisas vão se encaixar, né? Então, vamos lá, vamos para a palavra de hoje. No livro de Provérbios 31, versículo 9, diz assim: abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados, né? Então, ó, já vou trazer aqui também algo. Aprenda a respeitar as vírgulas quando você estiver lendo, né? Às vezes a gente lê e vai atropelando tudo, e aí o significado da palavra ela muda também, né? Por conta da sua leitura, por conta da forma com que você vê a palavra. E aí Deus vai revelar o que precisa ser revelado, tá bom? Então fica tranquilo. Então ele inicia aqui, ó, abre a boca, né? Então a gente já vê aqui uma ordem de Deus. Ele tá dando uma ordem. Abre a sua boca, né? Então aí depois vem a vírgula. Aí ele fala, ó, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então ele tá dando uma ordem para que nós venhamos a abrir a boca, nós venhamos a falar e julgar retamente e fazer justiça, né? Quando ele diz aos pobres e aos necessitados, são pessoas aí, ó, que estão precisando, né, dessa justiça. Aqui era um rei que estava julgando, né? Aqui era a mãe que estava falando para um rei o que ele deveria fazer, que era abrir a boca e julgar retamente as pessoas. E aí é onde eu quero que você anote agora, né? Senhor Jesus, né? Não precisa falar Senhor Jesus, é o hábito de falar com as criancinhas da escola, meu Deus. Fala assim, escreve aí, aonde preciso julgar retamente? Aonde estou sendo injusta, né? Você vai perguntar dos dois lados. Aonde preciso abrir minha boca, que eu estou fechando? Então, anota essas perguntas aí. Ah, mas foi muito rápido. Pausa o vídeo, volta um pouquinho, anota a pergunta e depois continua. Por quê? Porque aí vai vir a resposta. Quando você anota, né, vai vir a resposta. E aí, conforme eu for falando, você vai pegando, tá bom? Você vai pegando as respostas. Então, Deus está falando aqui pra gente abrir a boca e julgar retamente. E fazer justiça, né? E quantas das vezes nós estamos abrindo a nossa boca? Quantas das vezes nós estamos abrindo a nossa boca para criticar, para julgar o próximo, só que não é algo justo. E nós precisamos pedir isso para Deus, para que nós venhamos a ser justo, né? Para que nós venhamos a julgar reto, não só no nosso próprio querer, sabe? Do nosso próprio jeito. Ah, eu acho que aquela pessoa ali tá errada. Quantas vezes dentro da minha casa eu falei, nossa, mas aquela pessoa ali é egoísta demais, porque só pensa em si, e isso e aquilo. E aí, quando eu parei para analisar, porque aí eu começo a me fazer pergunta, quando eu olho para o outro e eu julgo ele, né? Eu começo a me perguntar, Eva, aonde você está agindo dessa forma? Então eu me pergunto, onde eu estou agindo? Porque na psicologia, né, no estudo aí da neurociência, a gente vê isso, que o que está no outro que me incomoda, muitas das vezes está refletindo de mim, né? Eu estou vendo o que está me incomodando dentro de mim mesma. Então eu me pergunto, ah, mas não tem nada a ver, não tenho nada com isso. Então, né, eu guardo o meu coração, simplesmente. Mas na maioria das vezes, o que está me incomodando no outro é aquilo que está em mim, né? É aquilo que eu estou fazendo. Então, aqui o Senhor está falando, né? Para que nós venhamos abrir a nossa boca e julgar retamente. Quando eu for falar algo, eu tenho que ter a certeza do que eu estou falando. Eu tenho que ver se aquilo que eu estou falando é certo, é conivente, né?
e também trazer aqui a palavra. Ele tá falando aqui, ó, abre a boca, trazer uma palavra. Se eu tô abrindo a boca, eu tô trazendo uma palavra. Eu vou julgar retamente, vou trazer uma palavra que seja reta, né? Às vezes dentro da sua casa, você tá precisando trazer ali, ó, trazer uma orientação para dentro da sua casa. Só que muitas das vezes, para não ter debate, para não ter confronto, você não abre sua boca. Você prefere ficar calado. Só que aqui Deus está falando, ó, para ser algo reto, justo, né, com justiça, fazendo justiça, né? Ei, meu Deus, eu quero tirar esse né dos meus lábios, só Deus. Mas o que o Senhor está falando aqui é para que você venha falar, né, mas sem confrontar o outro ali. E também não venha se calar, porque tem pessoas que é o extremo. Ou ela pega e abre a boca para sentar o pau, ou ela pega e fecha a boca para evitar confronto. E Deus, ele quer equilíbrio entre as duas coisas, né? Esses dias mesmo eu tive em atendimento e eu vi essa situação. A cliente tendo problemas conjugais porque não queria falar com o esposo para evitar confronto. E quando eu digo falar, é falar coisas que são necessárias ser conversadas, né? Ela falava só das coisas diárias. Eu trago aqui um exemplo, né? Porque fica mais claro. Mas eu não vou abrir a vida do cliente aqui para você, né? Com certeza. Mas ela estava ali, ó, evitando um confronto. Às vezes uma coisa que estava deixando desgostosa, ela não falava. E ele também não. E aí o casamento vai se acabando, vai se destruindo, vai se esfriando. A família, não é só casamento não, a família também. Às vezes um relacionamento com o filho. Eu não quero falar com meu filho porque se eu falar, ele vai ficar irritado. E aí vai levantar aquele confronto. Eu vou ficar nervosa, vou querer logo sentar o pau nele. Vou descer-lhe o cacete. Porque esses meninos, esses jovens de hoje em dia, tá assim, assado, né? Eu escuto muita reclamação sobre jovem, mas jovens são uma bênção de Deus. Eles estão apenas em transição e a gente já foi jovem um dia, né? E quando eles estão nessa transição, a gente precisa respeitar. Jovem, criança, não importa a idade, a gente precisa respeitar o próximo. É o que Deus está trazendo aqui, ó. Julga retamente, faz justiça. É questão de respeito. Você respeitar o seu próximo, né? E respeitar a si mesmo também. Às vezes você tá morrendo por dentro, porque não abre sua boca para falar aquilo que tá te ferindo. Então abre sua boca, fala, conversa. Mas é que meu marido não me escuta. Mas faz sua parte, fala pra ele. Uma hora ele vai escutar, né? Só não fica lá, ó, igual a mulher rixosa, né? Batendo na mesma tecla todo dia, sofrendo. Não. Pega e entrega pra Deus, né? Faz sua parte de falar e entrega pra Deus. Olha, isso tem me incomodado, isso tem acontecido, vamos melhorar, né? Então, isso eu até fiz, né? Na minha casa eu trouxe uma palavra. Eu falei, olha, na sexta-feira foi pregado isso. E Deus falou isso, então vamos arrumar isso. E eu preciso da sua ajuda, porque sozinho eu não consigo. Irmão, para uma casa ser transformada, tem que ter tem que ter concordância, sabe? Tem que ter o auxílio dos dois. Um só não consegue. Pastora, mas meu esposo não tá ouvindo essa palavra, só eu. Então começa você. Porque através da sua mudança, o outro também vai mudar, né? Começa você dando uns toques, né? Você primeiro mudando, porque às vezes a gente quer tanta mudança do outro e não muda. E você dando uns toques, ajudando. Então Deus falou pra mim tirar a bagunça da minha vida, né? Porque tinha algumas coisas que estavam bagunçadas. Precisava de um planejamento, precisava de uma organização. E aí quando eu olho pro meu parceiro, aí eu vejo, mas eu preciso de colaboração, né? Mas aí o que eu fiz? Vamos lá, ser mulher sábia, né? Olha, querido, isso aqui você tá usando? Isso aqui, posso fazer o que com isso aqui? Pode jogar fora, glória a Deus. Glória a Deus. Posso jogar fora, vamos jogar fora. Faz isso aqui, faz aquilo ali. Então, com diálogo, né? E respeitando o outro. Porque a gente não sabe como que tá dentro do outro, né?
A gente não sabe como está o coração daquela pessoa, a gente não sabe o porquê que ela se apega a situações, né? Então Deus, ele mostra o que precisa ser feito e a gente precisa respeitar também o limite do outro. Vai até aonde está dando conta. Ah, mas eu tô vendo que quando eu faço isso, me acelera o coração. Respira fundo, né? Respira fundo ali, espera aquele momento passar, depois você volta de novo naquele assunto. Não vá agir, né, explosivamente. Amém? Então, é isso. Esse primeiro versículo, Deus está dando uma ordem para a gente abrir a boca, para a gente conversar, para a gente poder falar com outros, sem criar atritos, né? Sem ficar também acumulando igual uma panela de pressão. Tá lá, ó, só pegando pressão, porque tá guardando palavras que queria dizer e não fala, né? Ó, outro caso, a irmã, Deus me deu de orar nela, e eu ia orar pela vida dela, pela casa dela, e eu não conseguia, irmão, minha voz não saía, eu engasgava, eu tossia toda hora que eu ia orar nela. Eu falava, meu Deus, que negócio é esse? Ou eu tô colocando a mão pra aonde não é para colocar, porque isso já aconteceu também, né? A pessoa tá passando um processo, porque é a mão de Deus que tá na vida dela, então não adianta nem eu pôr a minha mão, né? Então acontece de Deus tirar. Teve uma vez que Deus me tirou, eu saí rodando, assim, rodopiando, porque foi tão forte, né? Porque eu não conseguia tirar a minha mão ali de orar na pessoa. Eu oro com imposição de mão, né? Na igreja. Aonde eu for, né? Onde Deus mandar eu orar com imposição de mão, eu oro. E aí tem isso. Ou é porque Deus está trabalhando e não é para me pôr minha mão, ou tem alguma coisa querendo impedir ela. E aí foi onde eu peguei e falei, eu vejo que não é a mão de Deus, não. Deve ser alguma coisa. Aí coloquei logo a mão na garganta, porque era onde estava me impedindo, né? Aonde tava me impedindo de orar, tava me bloqueando assim, sabe? Tava arranhando, uma coceira, e eu tossia, e sabe? E aí eu peguei, coloquei a mão na garganta dela e comecei a orar e repreender o espírito que tava querendo agir ali, o mal que tava querendo agir ali, impedindo ela de falar, impedindo ela de louvar. E aí no final ela falou, olha pastora, tá acontecendo isso mesmo, eu já me preparava, eu evitava de beber água gelada para louvar a Deus, eu evitava isso, eu evitava aquilo, e mesmo assim, na hora de louvar, era aquela coisa me impedindo, era uma barreira. Eu falei, então, Deus tá tirando, né, Deus já tirou, e agora é você avançar, é você se lançar, né, se lança para louvar a Deus, Deus quer ouvir o teu louvor, o inimigo tá tentando parar o teu louvor, né, então se lança, abre a tua boca, vai louvar, né. Na tua casa, fala aquilo que Deus está mandando, né? Porque muitas das vezes você fica com medo ali de dizer, como foi dito na oração, mas Deus, ele é contigo, né? Pede somente sabedoria pro Senhor, pede sabedoria que ele vai te dar, né? Pra você falar na hora certa, para você agir na hora certa. Então Deus, ele dá, né? Então é isso. Às vezes você tá aí, ó, só engolindo, está te matando por dentro, você tá sofrendo, né? Porque não fala. E Deus está mandando aqui, abre tua boca. Só que tem um porém. Olha o porém. O porém de Deus é o quê? Ó, julga retamente, faz justiça. Então você tem que, né? Não é só abrir sua boca e jogar um monte de sujeira que tá dentro de você. Se você vê que você vai abrir a boca e vai trazer muitas coisas pesadas e ruins para o próximo, faz o seguinte. Vou passar uma atividade aqui para você. Então você anota aí. Você vai escrever para essa pessoa, ou você vai... Como é que eu vou escrever? Você vai pegar e vai colocar lá, coloca o nome do fulano no caderno. Fulano, isso tem acontecido, isso tem me deixado assim. E coloca tudo que você quiser colocar. Fala tudo que você quiser falar, né? Toda palavra ruim, negativa que tiver dentro de você, coloca tudo no papel, escreve tudo. E aí depois você fala, mas eu te perdoo, ou eu me perdoo, porque às vezes você que tá acusado, né? Então eu me perdoo por causa dessa situação que aconteceu, tal, assim. E eu deixo você seguir seu caminho e eu vou seguir o meu com as minhas escolhas. Eu peço que você me respeite, né? Então você fala isso, terminou isso, né? Você agradece pela vida da pessoa nos seus caminhos, porque ela tá te trazendo crescimento. E aí depois você pega e rasga a folha, joga fora, tá? E aí no momento oportuno você conversa com ela, porque aí você vai ver que você vai estar mais tranquilo, né?
E você vai conseguir falar pausadamente, você vai conseguir falar com entendimento, com clareza. Ah, mas eu não consigo escrever. Então fala olhando para uma cadeira. Pega uma cadeira, na psicologia a gente trabalha assim. Pega uma cadeira, né? Coloca a cadeira na sua frente e visualiza aquela pessoa. Imagina ela na sua frente. Você não vai estar falando para nenhum espírito, você não vai estar falando, você vai estar tratando a sua mente, tá? Deixando bem claro isso, né? Você vai estar só trabalhando uma visualização. Então você imagina aquela pessoa na sua frente e aí você pega e fala para ela tudo que você quiser falar, né? Tudo aquilo que tá aqui, ó, entalado na sua garganta e que você vê que vai ferir. Teve uma vez que eu fiz isso com uma irmã, que todo dia, toda vez que ela falava comigo, ela me cobrava como se eu fosse o marido dela. E eu me sentia assim, não sei como é que ela se sentia, mas eu me sentia como se ela estivesse cobrando algo de mim, que eu fosse o marido dela. E aí eu peguei e falei, deixa eu tratar com ela aqui. Coloquei ela na cadeira, né? Coloquei ela na cadeira, visualizei ela ali, eu falei, olha, fulana, isso tem acontecido, você tem me tratado dessa forma, isso tá pesado demais pra mim, eu não tô suportando esse relacionamento, você tá me cobrando como se eu fosse seu marido, e eu não sou seu marido, eu sou apenas, né, tal pessoa. Então, fui falando com ela, né, ali, e nisso eu falei, meu Deus, olha, se eu tivesse falando verdadeiramente pra essa pessoa, eu ia matar ela na fé, misericórdia, né, porque realmente tava muito pesado pra mim, né, carregar esse tipo de relacionamento. Então você vê que o relacionamento, ele não é somente conjugal, mas o relacionamento com qualquer pessoa, às vezes uma irmã da igreja, às vezes uma liderança, às vezes um patrão, né, às vezes um colega de trabalho, então um vizinho. Então eu não sei aonde que tem sido pesado para você e você precisa falar com essa pessoa, né? O que aconteceu? Eu cortei o vínculo com essa pessoa, né? Eu peguei, falei assim pra cadeira, depois eu cheguei pra ela e conversei, eu falei, olha, eu vou deixar você, né, à frente desse negócio, deixo você sozinha. Eu creio que você é capaz, né, não tá dando mais pra mim, e deixei ela seguir. E ela foi sozinha, né, até hoje eu falo com ela, com certeza, dou um bom dia, boa tarde, boa noite, dou a paz do Senhor, né, só que eu não assumo as responsabilidades que nós estávamos juntas, né? Eu deixei ela só, porque eu creio que era até a própria mão de Deus permitindo aí a gente se afastar para que ela amadurecesse de um lado e eu de outro. Tanto que, né, Deus tinha me dado já um projeto nessa época, então era até mesmo para mim não ficar sobrecarregada, né? Então é isso, coloca para fora ali usando a cadeira ou escrevendo, a forma que você achar melhor. E aí depois você conversa pessoalmente com essa pessoa. Eu viro e mexo, eu faço isso com meu marido também, né? Então eu escrevo aquilo ali que tá me deixando angustiada e depois, quando eu tenho uma oportunidade, eu falo com ele com mais tranquilidade. Então, aqui, ó, mais retamente, né, sendo justa e por aí vai. Claro que às vezes a gente erra, mas Deus ele sabe todas as coisas. Agora vamos lá para a segunda palavra, que é Atos 15:36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então aqui a gente vê o quê? Um acontecimento, porque ele inicia dizendo alguns dias depois, né? Então ele fala alguns dias depois, aí tem uma vírgula ali. Então é um acontecimento. Que acontecimento é esse? Aqui tá falando que Paulo, ele falou para Barnabé, né? O irmão ali na fé, ó, vamos visitar, vamos voltar ali, ó, para visitar os irmãos de todas as cidades, né, onde a gente já anunciou a palavra, para ver como é que eles estão, né, como que eles passam. Então, né, aqui tá passando uma informação do que nós precisamos fazer também. E aí eu quero que você anote aí essa pergunta: aonde eu preciso ir? Quem eu preciso visitar? Quem eu preciso visitar? Faz essa pergunta. Sabe, irmão, a resposta de Deus, ela vem rápido. E quando eu digo rápido, não é assim agora, né? Mas é rápido no mesmo dia. Então, isso aqui, essa palavra, né? Eu tirei na sexta-feira, né? Eu tirei na sexta-feira com meu filho. E aí, eu fui meditando para a igreja e eu perguntei isso para Deus. Eu falei, Senhor, quem é que eu preciso visitar?
Quem é dos irmãos que eu preciso visitar? Eu tô saindo hoje, que eu tinha umas coisas para resolver, eu passei o dia fora, né, na sexta-feira. Então, eu até pensei, irmão, que eu tinha conseguido gravar o vídeo. Aí, depois, quando chegou a noite, eu falei, caramba, não consegui gravar. Igual na quinta-feira também. Na quinta-feira eu gravei o vídeo de manhã, eu ia postar, só que como eu tinha atendimento, então eu fui atender e esqueci de postar. Quando eu lembrei, já era noite. Já foi depois da minha aula, que eu tive aula na sexta-feira, né? Tive um encontro com a minha turma aí de coach, né? E aí, de coach e terapeutas. Aí eu acabei me esquecendo de postar. Eu falei, eu postei já na hora que eu ia dormir. Então, você vê, às vezes é tão corrido que a gente esquece as coisas, né? E aí, na palavra que eu tirei na sexta-feira, nessa palavra que eu tirei na sexta-feira, eu perguntei para Deus, eu falei, Senhor, quem que eu preciso visitar? E aí eu fui pro culto, tudo, ouvi a palavra e nada, né? Tava ali conectada com aquela palavra. A princípio tava dispersa quando eu entrei, né? Que nem eu falei, às vezes a gente chega cheio. Aí tava falando muito sobre idolatria. E aí eu falei, tá, Deus, mas eu não tô nessa prática, né? Essa palavra não tá batendo muito assim, né? Com o que eu tô pedindo, que eu tô buscando aqui do Senhor. Eu tava pedindo para Deus orientação sobre a minha casa e sobre uma mentoria, né, que eu tô aí pra fazer com mulheres. E aí Deus, ele pegou e tava falando muito sobre idolatria. Aí eu peguei, tava meio dispersa, aí eu falei, Deus tá batendo muito nessa tecla, deixa eu perguntar. Aí eu perguntei, Senhor, onde tem sido uma idolatria na minha vida? O que tem tido uma idolatria na minha vida? E aí Deus pegou e, né, no decorrer, conforme a pastora ia pregando, eu ia pegando algumas palavras soltas. E aí era onde estava vindo a minha resposta, né? Então Deus, ele mostrou que a bagunça, a desorganização, a falta de planejamento, isso estava sendo, né? A bagunça estava sendo idolatria, né? O apego a coisas velhas, coisas antigas dentro da minha casa. Então eu peguei e falei assim, eu não tô conseguindo fazer sozinha, mas me ajuda. E aí eu comecei a limpar minha casa, a tirar, né, coisas velhas que estavam no guarda-roupa. Então eu tirei um saco de roupa ali, né, que eu não ia utilizar. Tava lá só acumulando, né? E aí fui ver outras coisas que estavam dentro do guarda-roupa. Sapato eu tirei também, porque eu não sou centopeia, né, pra ter um monte de pé. E tem um monte de sapato que eu ganhei. Então eu saí abençoando, né, as pessoas, tirei um monte de coisa. E ainda continuo no processo. Organizei a minha vida financeira, né? Que eu tinha os meus compromissos eu não estava anotando. Então eu voltei a anotar coisas que eu já fazia. Eu sempre anoto aí uns 4 meses, né? Das minhas finanças para ver como é que vai ficar. Ter uma visão a longo prazo, né? Como é que tá minhas finanças daqui a uns 4 meses. Então eu faço isso. E aí eu tinha, como eu viajei, eu dei uma parada de fazer, né? Mas aí, tô voltando, organizando, pra quê? Pra parar com esse desespero, gente. Às vezes fica ali, ai meu Deus, será que vai dar pra me pagar as contas esse mês? O que eu vou precisar fazer? E se você não tem essa noção, como é que você vai fazer, né? Então, precisa organizar. E aí, foi isso que Deus falou comigo. E aí, eu tinha perguntado antes de sair de casa, eu tinha perguntado pra Deus quem que eu tinha que visitar. Quando eu tava no culto, ouvindo ali a palavra, no momento que eu tava dispersa, quando eu olhei para as costas de uma pastora, eu lembrei, né? Eu lembrei da casa dela e eu peguei e senti aquela vontade de visitar. Eu senti aquela vontade de visitar e falei, tá, mas eu vou visitar, vou fazer o quê, né? Não sei o que eu vou fazer, mas eu senti vontade de levar algo pro marido dela, né? Pro esposo dela, tudo. E aí, eu peguei no final do culto, eu falei, e eu nem tinha lembrado que eu tinha perguntado isso pra Deus, né? Quem que eu tinha que visitar. Eu peguei e falei, ô irmão, como é que tá lá, tal? Ela falou, tá tudo bem, mas se quiser fazer uma visita, pode ir. Né? Só me marca o dia. Eu falei, tá bom. Então, ela falou, é pra orar? Eu falei, não sei não, Deus não me mostrou que é pra orar, não. Eu falei, Deus só me mostrou que era pra visitar. Mas o que eu vou fazer, só Deus sabe. Porque tem coisas que é oculta pra mim. Deus só mostra na hora. Então, eu não me cobro muito não do que eu tenho que fazer, deixar de fazer. Porque eu falei, eu ainda nem orei pra saber o que é. Aí, beleza. Fui, né? Fui embora resolver. Quando foi no sábado que eu tirei, a gente, por mais que eu não faça o vídeo, eu faço meu devocional em casa todo dia, né? Então, tá aqui as palavras, tanto que eu vou já, né, deixar elas prontas para vocês para os próximos dias aí. Então, aí, quando eu cheguei em casa, que eu peguei e falei, olha, vamos ver aqui que o Deus falou, ó, que a gente não trouxe aqui o resumo. Aí, eu me deparei com essa palavra, falei,
Aí, ó, tá vendo? Deus tinha me dado a resposta e eu não vi, né? Porque a resposta de quem era para me visitar era o esposo dessa pastora, né? Era a casa dela, a família dela, porque ela vai estar lá também, né? Então, era isso. A resposta já estava aqui, né? Eu só precisei dar uma revisada. Então, você tá anotando aí algumas coisas? No decorrer dos dias, da semana, dá uma revisada de novo, né? Porque às vezes não vem agora quem você tem que visitar, mas às vezes vem à noite, às vezes vem no dia seguinte, né? Então, mas vai vir a resposta de quem você precisa visitar. E o que você precisa fazer, Deus ele vai te orientar, né? Então, Deus ele dia após dia tem me dado essa orientação. E aí, se você vai unir as duas palavras, né? Porque aqui eu trago uma revelação solta, mas também tem a união das duas. Então, você vê, o primeiro falou para quê? Abrir a boca e julgar retamente, né? E o segundo é o quê? Vai visitar fulano. Então, Deus está dando uma ordem de evangelizar. Deus está dando uma ordem de evangelismo para você abrir sua boca e ir falar das coisas de Deus, de você ir ver como que os irmãos estão, né? O evangelismo não é só você pegar e ficar batendo de porta em porta, mas às vezes um irmão que está afastado, né? Um irmão que está afastado da presença de Deus, você ir ali visitar. Ou às vezes Deus te mostrar um irmão que está fraco na fé. Ou até, às vezes o irmão está até indo, só que precisa romper na casa dele, precisa romper ali uma situação. Então, olha aqui. No final, né, de Atos, você vê que ele falou, vamos ver, né? Vamos visitar as pessoas a qual nós já anunciamos a palavra, para ver como é que eles passam. Então, para ver, ó, como que você tá, irmão, você tá firme, você tá assim, você tá assado, né? Vamos lá, vamos visitar, é um trabalho de evangelismo, né? De você ir ali fazer visita nos lares. Então, Deus está te convidando a isso, né? Está te dando uma ordem, na verdade, não é um convite, é uma ordem, né? A ordem de Deus vai lá, faz a visita, né? Abre sua boca, deixa eu te usar, né? Então é isso que Deus quer para nossa vida, tá bom? Unindo as duas palavras. E aí, eu quero deixar claro para você que ainda tá iniciando agora no Evangelho, você que acabou de aceitar Jesus, ou se decidiu hoje por aceitar Jesus. Olha, Deus falou comigo hoje nessa palavra e eu quero servir esse Deus, eu quero ter conhecimento de quem é esse Deus. Então esse Deus que eu te apresento é Jesus Cristo de Nazaré, o único que sacrificou a sua vida na cruz, né, por mim, por você. Então é Ele que eu te apresento aqui hoje, tá? E você que quiser seguir a Ele, continua aí, ó, ouvindo a palavra de Deus, obedecendo o que Deus está falando, tá bom? Às vezes essa visita que Deus quer que você faça é um pai, é uma mãe que você precisa perdoar, é um irmão, né? Um familiar seu que você precisa liberar perdão, não sei. Mas abre teu coração para fazer o que Deus está te ordenando, tá ok? Abre sua boca, põe para fora aquilo que precisa ser posto, tá? E o que mais? Me deu branco, gente. Misericórdia, Deus. Olha, só Jesus na causa. E busca se fortalecer em Deus, né? Antes de você fazer uma visita, né? Um trabalho de evangelismo para alguém, se reveste primeiro, tá? Então, eu já vi pessoas passando processo, e não foram poucas, foram muitas, passando processos dentro da sua família, até mesmo de destruição, porque vai para a guerra despreparado, né? Ele vai entrar num negócio sem preparo algum. Então, para você, né, fazer esse tipo de trabalho de evangelizar, você precisa se preparar, né? Você precisa se revestir da armadura de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, e aí Deus ele vai te capacitando, tá bom? Então pega, não fica orando pelos outros sem ter preparo espiritual. Eva, como é que eu me preparo, né? Aí a gente tem que colocar jejum, oração. Você acha que eu venho aqui no canal sem me preparar primeiro? Não. Tanto que quando eu abri o canal, eu perguntei para Deus, eu falei, Senhor, mas é uma peleja, Senhor, porque são muitas vidas. Você acha que o diabo fica feliz de eu trazer a palavra aqui para você? Não, ele vem todo dia querendo dar uma rasteira. Então, tenho que ter preparo. Tem que ter preparo físico, preparo emocional, preparo espiritual. Tem que ter preparo, né? Então, eu me preparo. É o quê? Tem que congregar, eu vou para a igreja. Eu tenho que praticar a palavra como ela é. Deus, ele fala, né? Para que a gente venha
a congregar, como é costume de alguns. Tem uma palavra que diz assim, né? Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Qualquer coisa você coloca no Google que você vai achar onde está essa passagem, né? Então, Deus, ele fala para congregar. Jesus, ele disse, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, eu tenho que colocar jejum, eu tenho que colocar oração, né? Para poder aquele mal cair por terra. Senão, ó, ele vem e me atinge, me atropela, porque o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, pega, se prepara, esteja por debaixo de uma liderança espiritual, né? De uma autoridade espiritual. Peça para Deus, Senhor, me guia para uma casa onde eu vou ter um líder espiritual que vai me orientar. Então eu estou por debaixo de orientação, irmão. Né? Quando eu passo alguma situação, eu vou lá para o meu líder, eu converso, eu pergunto. Claro que a nossa liderança maior é Jesus Cristo, né? Só que Deus, ele também trouxe os líderes da terra, né? Os profetas da terra, para quê? Para nos guiar. Então que nós sejamos humildes também, né? Para ouvir a nossa liderança. Tá bom? Então é isso, né? Você que vai fazer esse trabalho de evangelismo, se prepare, né? Mas como aqui também falou sobre a visita, às vezes a visita é para um familiar seu que você precisa ir ali falar algo, né? Liberar um perdão, né? Falar algo que você está passando. Então, Deus, ele vai te mostrar quem é, como que você deve fazer. Amém? Ficou alguma dúvida? Me pergunte aqui nos comentários, tá? Então, eu vou fazer uma breve oração, porque eu não gosto de ficar deixando os vídeos sem oração. Eu consegui liberar um espaçozinho aqui no celular. Então, eu vou fazer essa breve oração, tá bom? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, te agradeço pela tua palavra no dia de hoje. Te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos guiado, Senhor. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por o Senhor nos trazer consciência. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala a cada coração, meu Pai, neste dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, essas perguntas que nós temos feito para Ti, Senhor, nos responde, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nós venhamos a ter a certeza de que é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos dá discernimento de voz, discernimento de espírito. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, repreende toda confusão na nossa mente, repreende todo conflito interno. Em nome do Senhor Jesus, joga por terra toda mágoa, ressentimento, toda dureza no coração. Em nome do Senhor Jesus, joga por terra tudo que vem querendo calar a nossa voz. Em nome do Senhor, tudo que vem querendo nos impedir de nos comunicar com as pessoas. Em nome de Jesus, meu Pai, joga por terra toda sobrecarga emocional, espiritual. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, joga por terra tudo que não provém do Senhor, do maior ao menor, toda cauterização na nossa mente. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, joga por terra a ansiedade, o ataque de pânico, o medo. Em nome de Jesus, meu Deus, joga por terra tudo que não provém do Senhor, do maior ou menor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, e age, meu Pai querido, em cada vida aqui, meu Deus querido, que tem ouvido esta oração, age com resposta, com diferença, nos ajuda a julgar retamente, toca nos nossos lábios, Senhor, assim como o Senhor tocou nos lábios de Isaías, em nome do Senhor Jesus, pois Isaías reconheceu que ele era um homem de impuros lábios, que ele falava, Pai querido, em nome de Jesus, coisas que não edificava, que ele estava juntamente com pessoas que não edificava. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, toca nos nossos lábios para que nós venhamos a julgar retamente, em nome de Jesus, com justiça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nos coloca como justo, Senhor, nos põe em posição de justo, em nome de Jesus, nos tira de toda injustiça e que o Teu nome seja glorificado e exaltado, dá sabedoria para cada mulher, Senhor, para falar com seus esposos, em nome do Senhor Jesus, dá sabedoria para cada mulher falar com seus filhos, com seus pais, dá sabedoria para os homens também, a se comunicar com as suas esposas, a tratar a esposa como um vaso frágil, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que cada um de nós venhamos a tratar com respeito uns aos outros, respeitar até os pequeninos, porque quantas vezes, Pai querido, nós respeitamos um adulto, mas a criança nós esbravejamos, nós falamos, meu Pai querido, palavras que ferem, em nome de Jesus, meu Pai, mas nos ajuda, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a falar com justiça, a sermos justos, a sermos, meu Pai querido, em nome de Jesus, respeitosos, que nós venhamos a respeitar o limite do outro, respeitar os jovens, em nome de Jesus, não importa a idade dessa pessoa, se é idoso, se é jovem, se é criança, se é homem, se é mulher.
mas que nós venhamos a tratar com respeito, com dignidade o nosso próximo. Não importa também a sua sexualidade, a sua decisão de vida, a sua cor de pele, a sua crença religiosa. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nós venhamos a respeitar o nosso próximo, em nome do Senhor Jesus, e sermos justos com a nossa palavra, com a nossa boca, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, e que o teu nome seja glorificado e exaltado, porque o Senhor não faz acepção de pessoa, Deus, em nome de Jesus. Então nos tira de todo tipo de acepção, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e que o teu nome seja glorificado, exaltado e bendito. E eu já te rendo graças, porque o Senhor é que nos ajuda a ser pessoas melhores dias após dia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te rendo graças por o Senhor nos colocar em posição de justo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor tem nos corrigido, porque o Senhor corrige aquele que o Senhor ama. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e que glorificado, exaltado e bendito seja o teu santo nome, Senhor. Continua nos guiando neste dia, continua nos guiando nesta semana. Em nome do Senhor Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado e bendito. Graças eu já te rendo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus, graças a Deus. Então é esta palavra, é esta oração, receba em nome do Senhor Jesus, né? E vamos nesta fé. Amém? Que Deus abençoe seu dia, sua semana. Tenha uma excelente segunda-feira, né? Em nome de Jesus, um excelente trabalho. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre os teus pensamentos e o teu coração. Tá bom? Qualquer coisa, você volta o vídeo, faz as anotações, né? Faz um resumo. Eu não anotei durante a palavra, mas faz um resumo agora que você finalizou, né? Faz um resumo aí no seu caderno. E aí, de vez em quando, você volta nele para consultá-lo, para você ver se você tá praticando, para você ver, né, como que tá indo, tá? E aí, se, né, porventura você vê, olha, Deus falou, mas mesmo assim eu errei. Mesmo assim, você pega, né, se perdoe, peça perdão para Deus. Olha, Senhor, o Senhor falou, mas eu acabei ainda errando. Me perdoe, mas eu não quero mais essa vida de erro, não. Né? Porque às vezes a gente pede perdão para Deus, mas continua no mesmo erro, todo dia. Né? Então, peça perdão, se arrependa e se conserte. Né? Deus, ele não é carrasco, ele sabe respeitar o tempo e ele sabe o seu tempo. Então, vamos lá, né? Vamos buscar cada dia mais ser melhor 1% de nós mesmos, não dos outros, tá? É de você mesmo, seu 1% melhor hoje. O que você vai ser 1% melhor hoje, tá bom? Então aqui Deus já trouxe uma orientação de qual que é esse 1%, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.